graça e a paz para os irmãos. Nesse domingo, nessa manhã de domingo, nós queremos trazer uma palavra, mais uma reflexão acerca da morte. É um momento que nós estamos vivendo, um momento onde os pais têm sepultado seus filhos e o luto tem se passado em muitos lares. É um dos inimigos a qual Jesus falou, em Coríntios 15. É o último inimigo a ser morto, a passar. É a morte do corpo. A qual nós temos dificuldade porque estamos nesse mundo, nos apegamos às pessoas, criamos vínculos, E nós nos deparamos, numa época como essa, de tanta mortandade. E Jesus falou acerca sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, não sei se você pode, mas se você não pode, você esteja aí meditando. Eu estava orando a Deus, estava com umas mensagens para trazer, e eu, vendo esses dias, eu orando ao Senhor, e veio essa palavra ao meu coração, acerca da morte. E Jesus fala em 1 Coríntios, melhor dizendo, Coríntios capítulo 15, nos fala assim: porque convém que isso que é o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, isso é o que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno e a tua vitória? Ora, onde está o aguilhão da morte, o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo 58, portanto, meus irmãos amados, sedes firmes e constantes, sabendo que na abundante obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom no Senhor. Quando Jesus morreu, ao terceiro dia, a palavra do Senhor nos fala que Jesus foi lá no inferno. Há muitas falácias acerca desse texto, errôneos, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus foi ao inferno. E a Bíblia nos diz que ele venceu a morte. O império da morte que operava na vida do homem, Jesus cumpriu no madeiro. É interessante quando Jesus, ele acerca dos seus evangelhos, nós vemos nos evangelhos, Jesus falou muito sobre a morte. E esse texto nos fala que em Jesus é Ele que nos dá a vitória. Porque outrora, quando não tínhamos Jesus, não tínhamos esperança. Morríamos e não tínhamos uma esperança de uma vida eterna, de um corpo incorruptível. A Bíblia nos diz que Jesus, quando Ele morreu a nossa morte, Ele morreu para levar o pecado da humanidade. A Bíblia nos fala que Ele carregou sobre si as nossas dores, como diz lá em Isaías, as nossas maldições. E é interessante, amado, nessa manhã de domingo, dia 11, é tão difícil quando nós lidamos com a morte, quando recebemos uma notícia de alguém que nós gostamos, ou alguém que está próximo ao nosso convívio, ou alguém até que nós nos relacionamos, recebemos a notícia que aquela pessoa morreu. E às vezes, quando é mais próximo, nós sentimos a dor como se fosse nós mesmos, a dor da perda. Mas Jesus, querido, ele precisaria resolver o problema da morte, porque todos quantos morreram antes de Cristo não tinham um Salvador. Mas a Bíblia nos fala que Jesus passou a ser o nosso Salvador. Ele resolveu o problema, querido, da morte, porque quantos morriam e não tinham esperança de uma vida eterna?
Aqui nos diz o texto que aquele que está em Cristo, Jesus constituiu para ele um corpo incorruptível. E ele se revestiu da imortalidade. Então cumpriu-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte, querido, que operou por tantos anos, trazendo medo e terror, ela foi tragada, a morte foi tragada pela vitória, porque Jesus consumou. E ele disse lá na cruz, lá no Evangelho de João: consumado está. Telestai, consumado está. Mas é o último inimigo que nós enfrentaremos, porque Jesus já venceu por nós. Teremos que viver as perdas na nossa vida, vai nos trazer pesar. Mas quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia nos diz que Jesus falou que a morte foi vencida. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, como diz lá em Coríntios 15, Paulo escorrendo o texto, nos diz: se esperamos Cristo só nessa vida, se não há ressurreição, então nós estamos perdidos. Mas quando Paulo começa a discorrer aos Coríntios, querido, que epístola maravilhosa. O carnal entende essas coisas, mas o espiritual compreende, porque é nos dado pelo Espírito entender as grandezas que Deus fez por meio de Jesus. Porque não temos como fugir da morte, a morte é inevitável, querido. Ou vamos morrer mais cedo, ou vamos morrer na velhice, mas a morte é algo que todos enfrentaremos. Mas aqui nos tem uma receita para enfrentá-la, sabendo que Jesus venceu. Ele ressurgiu dentre os mortos. E a morte foi tragada pela vitória, porque a vitória foi consumada na cruz. E ao terceiro dia ele deu um brado de vitória, querido, porque ele ressurgiu dentre os mortos. E, querido, aqueles que morrem em Cristo, como diz a Bíblia, encomendam a sua alma para o Criador. E aqueles que estão vivos aguardam o Senhor para o arrebatamento da igreja. Oh, que coisa gloriosa, meu querido, meu amado, ouvinte da palavra, irmão querido, irmã querida. É o último inimigo que nós vamos enfrentar, teremos que enfrentar é a morte. Mas a Bíblia nos diz que aquele que morre em Cristo encomendou a sua alma. Vai gozar de um corpo eterno, porque esse corpo nós vamos adoecer, esse corpo nós sentimos, ele fica doente, nós envelhecemos, e com a velhice vem as doenças e tantas outras coisas sobrevêm sobre esse corpo terreno. É um corpo que é um corpo físico, mas Jesus nos disse, nos garantiu quando ele morreu, ao terceiro dia nos constituiu um corpo incorruptível, um corpo que não pode habitar mais não vai habitar mais a morte. E a Bíblia nos diz que estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Oh, querido, talvez você está triste porque enterrou o esposo. Talvez está triste porque enterrou talvez alguém tão próximo de você. Mas você é salvo. Você encontrou, a verdade do Senhor te encontrou. Você foi lavado pelo sangue. E essa palavra é para você, querido. Ah, meu amado, nós temos uma esperança em Cristo. Ele nos constituiu isso com o seu sangue. E a Bíblia nos diz que ao terceiro dia a morte, querido, foi tragada. E a Bíblia nos diz que ele apareceu, ele carregou o sangue, o seu sangue, que é a propiciação dos nossos pecados. E quando nós nos achegamos até Ele, nós somos purificados por esse sangue, porque estamos nessa terra e precisamos dar testemunho da verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Temos que estar em pé diante do Senhor. Que coisa gloriosa quando eu leio esse texto, querido. Saber que nós vamos partir ou sepultar amigos e pessoas vão morrer, vão continuar morrendo. Crianças nascem todo dia, pessoas morrem, mas não é o fim, porque nós compareceremos com um corpo incorruptível diante do Senhor, teremos um corpo semelhante ao do nosso Mestre. Que coisa gloriosa que o Senhor nos
nos conquistou, nos adquiriu pela cruz, pelo teu sangue derramado, pela sua ressurreição. Aleluia. E em João nos fala, lá em João 5, 28, 29, nos fala também acerca de uma ressurreição. A ressurreição, a Bíblia nos diz que uns levantarão para a vergonha e outros para a glória eterna. A Bíblia nos fala sobre duas ressurreições. Uma que aqueles que morreram em Cristo, querido, estarão diante do Senhor, estarão com as suas vestes brancas e viverão eternamente com o Senhor. Mas nos fala também da ressurreição daqueles que não deram crédito, aqueles que não obedeceram o Evangelho, ou aqueles que zombaram da palavra de Deus, não dando crédito àquilo que Jesus falou, morreram sem Cristo e sem salvação. E a Bíblia nos diz que comparecerão ante o tribunal do trono branco, serão julgados segundo as suas obras, e a Bíblia nos diz que ali receberão a condenação eterna. E Deus é tão justo, querido, que Ele vai mostrar para essas pessoas: vocês estão aqui por causa dos seus atos. E não vai ter como a pessoa dizer, tentar justificar, porque a Bíblia nos diz lá em Malaquias que é um memorial diante de Deus, a qual Deus escreve a nossa vida. E naquele dia seremos julgados pelo livro da vida. Aqueles que se acharam indignos, aqueles que não alcançaram a salvação, comparecerão a esse tribunal do trono branco e serão julgados e condenados, lançados nas trevas exteriores, e serão condenados pelo Senhor. Mas a Bíblia também nos fala sobre a ressurreição daqueles que alcançaram, aqueles que alcançaram o testemunho, aqueles que viveram aqui para o Senhor, aqueles que aceitaram a palavra da salvação e morreram e foram justificados pelo sangue do Cordeiro, que comparecerão lavados, justificados pelo Jesus, o nosso Jesus que nós entregamos as nossas vidas. Querido, há uma promessa de Cristo. Essa promessa é tão gloriosa porque viveremos eternamente com o Senhor. Teremos um corpo como Ele tem, um corpo imortal e incorruptível. E a Bíblia nos diz que nós ali viveremos eternamente, que nunca mais morreremos. Que gloriosa promessa do Senhor. Às vezes nos entristecemos nessa terra, nos frustramos, nos entristecemos com tantas coisas, mas nos alegraremos um dia eternamente com o nosso Mestre. E a Bíblia nos diz que há uma grande ceia que Ele está preparando, eu creio que já está preparada, para aqueles que se acharam dignos dessa ceia, e estarão diante do Senhor e receberão da mão do Senhor essa ceia, daquele que é justo, aquele que é perfeito, aquele que deu a sua vida para nos salvar. Fica essa palavra ao teu coração. Ainda não é o fim. A morte, ela foi vencida, porque Jesus venceu ela na cruz. Foi tragada a morte pela vitória de Cristo Jesus. Ele constituiu isso. Por isso nós aguardamos um novo céu e novas terras. Fique com essa palavra, não entristeça, levanta a tua cabeça, bate o teu pé, se alegre no Senhor, porque o diabo tem jogado seta, mas alegrai-vos no Senhor, na força do teu poder, alegrai-vos nas firmes promessas de Deus, feita através de Abraão, alcançada, chegada até nós por meio do teu Filho, e nos constituiu como filhos e herdeiros da promessa. Aleluia. Receba essa promessa em nome de Jesus. Amém.